texto. Pode assentar em nome de Jesus. Esse texto, ele veio depois de uma frase que é a base do que eu quero falar aqui nessa noite. Eu ia falar sobre isso na quinta-feira, mas veio à minha mente, não, fala sobre isso no domingo. Então tá bom. Então, vou falar sobre isso no domingo. Mas o texto ou a frase que veio à minha mente, na realidade, um dia desse, eu levantei com essa frase, com esse texto na mente. E eu entendi que era algo do Senhor para as nossas vidas. Eu vou dizer a frase e você vai, se tiver alguém do seu lado, diga para ele essa frase. Você vai falar isso para ele, olhando pro rosto dele. Tá bom? Amém? Então olhe para ele e você vai dizer essa frase. Diga para ele: só, isso, vamos de novo, só a palavra do Senhor pode te tirar do lugar onde você está. Diga isso para ele de novo: só a palavra do Senhor pode te tirar do lugar onde você está. Muito bem. Por isso eu li o texto de Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da destruição. Eu sei que eu não preciso falar, mas só para poder esclarecer, não preciso eu dizer para você quem é a palavra. Quem é a palavra? Vamos de novo, quem é a palavra? Muito bem, eu sabia que você sabia, mas era só para confirmar, porque para ficar claro. Então, se nós formos melhorar aqui, nós podemos dizer: só Jesus pode tirar você do lugar onde você está. Só Jesus. Os testemunhos que nós ouvimos aqui, foi só Jesus que pôde tirar as pessoas que testemunharam aqui, elas do local que elas estavam. E todos nós aqui que já servimos ao Senhor Jesus, sabemos muito bem do lugar onde nós estávamos, e se não fosse Jesus, nós não teríamos força de sair de lá. Nós que estamos aqui, alguns sabem que se não fosse Jesus, não estaria vivo. Porque da forma, não é, varão, porque da forma que nós estávamos, era de mal a pior, né? Da forma que nós estávamos, o destino de fato era, vamos ser claros, era mesmo a sepultura. Mas o que aconteceu? Jesus veio e ele nos tirou. Jesus veio e ele nos arrancou. Jesus veio e ele nos livrou, como o texto está dizendo. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Então não tem conversa. Na realidade nós estamos aqui assim porque encontramos com a palavra. É por isso que as pessoas falam assim. Eu vou entrar no texto aqui no que eu quero dizer. Mas é por isso que as pessoas falam assim: ah, eu já ouvi isso demais. E já encontrei pessoas dizendo assim. A mulher falou isso para mim uma vez: ah, eu não vou lá na igreja lá de vocês, porque lá tem pessoas que já foi isso e agora está na igreja, e agora está servindo a Deus. Eu falei para ela: mas esse é o propósito de Jesus? Mas esse é o propósito. Então você não vai na igreja porque lá tem pessoas que Jesus libertou? Você não vai na igreja porque lá tem pessoas que Jesus salvou? Você não vai na igreja porque lá tem pessoas que Jesus transformou? Esse é o motivo de você não ir na igreja? Não, diz para ela: não, o seu motivo está errado. Você não pode não querer ir por outros motivos, talvez com medo que Jesus também transforme a sua vida. Mas esse é o propósito do evangelho. É por isso que na igreja vai ter mesmo. Na igreja vai ter mesmo. Por quê?
Porque são pessoas, como o Salmo está dizendo, que o Senhor enviou a palavra e os sarou. Por isso que ele está aqui. O Senhor enviou a palavra e os livrou da destruição. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. Eu digo para você, você como cristão não tem que se envergonhar da sua história. Muito pelo contrário, você tem que contar para as pessoas a transformação que Jesus fez. Quem está me entendendo, diga amém. Você como cristão não tem que se envergonhar da sua história. Você tem que testemunhar o que Jesus fez. Você tem que falar mesmo o que Jesus fez. Porque o Senhor foi quem livrou você. O Senhor foi quem transformou você. E isso é muito importante. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos encontramos em lugares assim. Lugares difíceis. Lugares que eu vou mais além. Tem pessoas que elas já aceitaram ao Senhor como Salvador. A pastora relatou aqui. Eu fui, me batizei, mas mesmo assim eu ainda fui e fiz algo que não era permitido fazer. Por quê? Porque nem sempre, irmãos, nós temos um encontro verdadeiro com a palavra que liberta quando nós levantamos a nossa mão e recebemos ao Senhor como Salvador. Nós temos um encontro verdadeiro com a palavra que liberta depois que nós somos discipulados. Depois que nós nos convertemos. Porque uma coisa é aceitar a Jesus, outra coisa é se converter. Diga assim comigo, tem muitas pessoas que já aceitaram ao Senhor, mas ainda não se converteram. Isso, eu falo isso sempre. O que é converter? Vocês sabem, vocês que mexem com arquivos, com essas coisas, vocês sabem. O conteúdo está ali, o mesmo conteúdo, não é isso, irmão Aroldo? Mas muda o formato, não é isso? Para quê? Para que possa se encaixar em determinada necessidade, ou em determinado programa, ou em determinado aparelho, porque aquele aparelho não aceita aquele formato. Então você precisa mudar o seu formato para que aquele ambiente possa aceitar você, possa receber você. Por isso, por exemplo, quando você desvia, você vai se converter em outro formato também. Sim ou não? Vai se converter no formato do mundo. Por quê? Porque o mundo não te aceita no formato que você está. Você tem que mudar o seu formato para encaixar nas coisas do mundo. Do mesmo jeito é quem está no mundo também. A luz, o reino, não vai aceitá-lo também com o formato mundano que ele está. Então a conversão é essa, é mudar o formato mundano, vou usar essa expressão, para o formato do céu, para o formato de Deus. Então o processo da conversão passa por isso, passa pelo discipulado. Quando nós somos discipulados, quando a palavra do Senhor ela entra no nosso coração, nós somos convertidos. Volto a repetir de novo. O fato de receber, o fato de levantar a mão e aceitar a Jesus como Salvador, e eu vou mais além ainda. O fato, às vezes, de receber até dons espirituais, não quer dizer que foi convertido. Tem muito crente com muitos dons espirituais, mas não é convertido. Pastor, como é que alguém recebe um dom espiritual e ele não é convertido? Eu também não sei explicar. Mas eu sei que existe. Mas eu sei que tem. E nós precisamos entender isso. O propósito de Jesus, eu estou falando isso aqui como uma introdução para a gente entender que o propósito de Jesus é esse. É nos levar ao ponto máximo. Nos transformar ao máximo. Esse é o propósito de Jesus. Esse é o propósito de Jesus. E eu quero falar sobre algumas coisas para você aqui e vou procurar ser o mais breve possível. Então nós acabamos de ler em Salmo 107, aí no verso 20, que a palavra ela cura e a palavra ela liberta. Diga isso comigo, a palavra cura e a palavra liberta. Diga de novo, a palavra cura e a palavra liberta. Esse é o propósito da palavra do Senhor. A palavra ela cura e a palavra ela liberta, conforme nós vemos aqui. Efésios capítulo 4, versículo 12.
Eu vou ler só parte do versículo aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E o texto continua. A palavra de Deus, eu quero ficar só nisso. A palavra de Deus, ela é viva e a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela não tem nenhum tipo de variação ou de dúvida. Ela faz aquilo que ela está dizendo que ela vai fazer. Ela realiza aquilo que ela está dizendo que vai realizar. Não, pastor, mas talvez não tem talvez. A palavra do Senhor, ela realiza aquilo, ela é eficaz. Ela realiza aquilo que ela disse que vai realizar. E se o texto que nós lemos está dizendo que a palavra cura e que a palavra liberta, isso quer dizer que o Senhor, ele vai curar e o Senhor, ele vai libertar. O Senhor, ele vai curar e o Senhor, ele vai libertar, porque a palavra de Deus, ela é viva e a palavra de Deus, ela é eficaz. Não tem conversa, não tem conversa. Diga para esse irmão que está aí do seu lado, você vai conversar com ele, diga para ele, se você, fala para ele, está em um vale, isso, diga para ele, hoje, saiba que a palavra de Deus é o caminho para fora desse lugar. Dá para falar isso de novo para ele? Fala para ele assim, se você está em um vale, diga para ele, hoje, saiba que a palavra de Deus é o caminho para fora desse lugar. E aí você sabe que quando se trata de vale, são diversas situações que nós podemos abordar aqui, diversas. Mas resumindo, seja qual for a enrascada, seja qual for a situação, seja qual for o problema, o caminho para que nós possamos sair fora desse lugar é a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque ela é viva e ela é eficaz. Viva e ela é eficaz. Quem é que é vivo e eficaz, pastor? Jesus Cristo. A palavra é Jesus. Então Jesus, ele é vivo. Diga assim, Jesus é vivo. Diga assim, Jesus, ele é eficaz. Jesus é eficaz, não tem conversa. O que ele veio para poder fazer, ele vai fazer. O que ele veio para poder realizar, ele vai realizar. Foi cantado o hino aqui pelo Crescendo em Graça, né? Muito em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Vai acontecer, porque ele é eficaz. O que ele disse vai acontecer. Ele é eficaz, irmãos. A palavra do Senhor, ela cura e ela liberta. Um versículo que todo mundo conhece, João capítulo 8, versículo 31. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra liberta. Quem é a verdade? A verdade é a palavra. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. E quem liberta, pastor? Quem liberta é Jesus. Volto de novo no que a pastora disse. Quem foi que libertou ela? Jesus. Coisa difícil é se libertar de qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício. Coisa difícil é, seja qual for, seja alcoólico, seja qual for, seja droga, seja qual for o vício. Coisa difícil é. Por quê? Porque todo vício é um hábito. Todo vício é um hábito. E para acabar com o vício, tem que fazer o quê? Quebrar o hábito. Se não quebrar o hábito, não acaba com o vício. A única forma de quebrar o vício é quebrando o hábito. E é o que eu falo, sempre, sempre, sempre. E a irmã Cláudia citou aqui. O dia que eu não venho na igreja, eu já sinto falta. Por quê, irmã Cláudia? Porque criou um hábito. Porque criou um hábito. Se você não tivesse o hábito de vir, você não estava nem aí. Não fazia falta nenhuma. Então, para quem tem hábito das coisas, deixar de fazer faz falta. Quem gosta de café aí, diga amém. É bom, né, varão? Então, quem tem hábito de tomar café, às vezes fica sem tomar, a cabeça dói, né? Aquele negócio ruim, o dia não está legal. Depois toma um cafezinho, tá tudo legal, resolve-se tudo. Por quê? Porque se tem um hábito,
Eu estou querendo dizer para você que a palavra ela liberta. Fala para esse irmão aí, fala para ele, seja qual for o hábito, fala para ele, que você tenha, a palavra do Senhor, ela vai libertar você. Isso. Diga para ele assim agora. Hoje você vai cansar de falar para esse irmão, ele vai sair daqui incomodado com você hoje, viu? Olha para ele aí em nome de Jesus, olha para ele. Pode olhar mesmo, não tenha medo não. Diga para ele, fala para ele assim, quando a verdade entra, a mentira sai. Diga para ele assim, quando a luz entra, as trevas vão-se embora. Esse é o poder da palavra, irmãos. É o poder de Jesus. É o poder de Jesus na nossa vida. Às vezes a gente fica esperando assim algo estrondoso. Não, eu quero ver ele vindo. Eu quero ver o fogo. Você não está entendendo. Eu quero ver o anjo. Não precisa você ver nada. Precisa, irmãos, eu ver nada. Precisa você ver nada. Sabe o que precisa só? Só precisa eu crer. Só precisa eu crer. A palavra do Senhor diz que os sinais seguirão quem? É os que veem alguma coisa? É os que vê anjo? É os que vê fogo? É os que vê terremoto? Não, os sinais seguem quem? Quem crê. Então eu não preciso ver nada. Eu não preciso ver nada. Eu preciso crer. Eu não preciso enxergar nada. Eu preciso crer. Nosso problema é que nós queremos ver coisas demais. Não, Senhor, eu quero ver mesmo se o Senhor está comigo. Eu não preciso ver se o Senhor está comigo. Eu preciso crer que Ele está comigo. Preciso ver. E nessa de querer ver, nós deixamos de crer. Porque, irmãos, o crer é isso. A fé é isso. É a convicção que existe algo sem eu ver. E mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Não viram e creram. Os servos do Senhor, está escrito lá, eles não andam por vista. Eles andam por quê? Por fé. Eles andam por fé. Nós não andamos pelo que nós estamos vendo. Nós andamos por fé. Quando a verdade entra, a mentira sai. Quando a luz entra, as trevas vão embora. É por isso que quando a palavra ela entra na nossa mente, na nossa mente. Por isso que a grande guerra do inimigo é que você não ouça a palavra, que você não aprenda a palavra, que você não memorize a palavra. Esse é o grande propósito do inimigo. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você não ouvir, quem está me ouvindo, diga amém. Ele sabe que se você não ouvir a palavra, você não vai ser liberto. Se a palavra não entrar na sua mente, você não vai ser liberto. Se a palavra não adentrar no seu coração e você entender que aquilo é a verdade, você não vai ser liberto. Vai passar 20, 30 anos de crente servindo a Deus, mas nós não vamos ser libertos. Agora, quando a palavra do Senhor ela entra no nosso coração, pode ter certeza, não tem trevas que fiquem. E você sabe o que trevas representa? Você sabe o que trevas representa na nossa mente? Falta de conhecimento. Quem não tem conhecimento anda em trevas. Quem tem conhecimento anda na luz. Isso, irmão, nós precisamos entender. É por isso que o inimigo quer, volto a repetir, que nós não tenhamos conhecimento. Sabe por quê? Porque nós vamos andar sempre em trevas. A palavra do Senhor é o quê? É luz. Não é? A palavra do Senhor é luz. O conhecimento é luz. Quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós conhecemos a sua palavra, sabe o que acontece? A nossa mente, ela se abre. E nós começamos a entender o que nós não entendíamos. E quando nós começamos a entender o que nós não entendíamos, nós começamos a mudar o comportamento, porque eu entendi. Porque eu entendi. Se você quiser andar em luz, você vai ter que adquirir conhecimento do Senhor. Vou repetir de novo. Se você quiser andar em luz, você vai ter que adquirir conhecimento do Senhor. Andar na luz é isso, é andar na
palavra, é andar no conhecimento do Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 11. Ela não volta para mim vazia. Ela quem? A palavra. Ela não volta vazia, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra, ela não volta vazia. Todas as palavras que estão aqui, irmãos, contidas aqui na Bíblia Sagrada, ela não volta vazia. Deus cumpre o propósito dela. Deus cumpre o propósito dela. E nós precisamos entender uma coisa: quando Ele fala, é porque Ele vai fazer. Quando Ele fala, é porque Ele vai fazer. Quando a palavra fala, é porque ela vai fazer. Quando Jesus fala, é porque Ele vai fazer. O que Balaão lá falou? Deus não é homem para que minta, não foi? E nem é também filho do homem para que ele se arrependa, não. Deus já tinha decidido abençoar aquele povo, ele não ia amaldiçoar, por quê? Porque a palavra é viva e eficaz. Ela não volta atrás. O que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Quando Ele fala, Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. O que Deus disse que vai fazer na sua vida? O que a palavra falou que vai fazer na sua vida? O que a palavra disse que vai realizar em você? O que a palavra disse que vai causar em você? Se foi a palavra que disse, pode ter certeza, vai acontecer. Vai acontecer. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Deixa eu contar algo rápido aqui, pessoal. Muitos talvez já ouviram isso. Dentro do contexto, que quando a palavra fala, se foi a palavra que falou, se foi a palavra que falou, vai acontecer. A palavra eu estou falando de Jesus. Se foi Jesus que falou, vai acontecer. Vai acontecer. Minha mãe, eu já contei essa história, já pedi para ela gravar, tem gravado, guardado. Mesmo depois que ela se for, eu vou ter isso gravado, guardado. Está no Google Drive, guardado, porque eu vou ter guardado ela ainda em vida, vamos dizer assim, falando sobre isso. E eu vou poder, sei lá, em algum momento ter isso para mim poder mostrar, mesmo depois que ela se for. Então está nas nuvens. Só se as nuvens cair alguma coisa vai poder perder. Mas acredito que as nuvens não vão cair, só se derrubar o satélite, né? Alguma coisa assim. Mas está lá guardado. Ela diz que Deus falou para ela que ia dar um último filho para ela, um último filho para ela, e que ela não teria mais filho. E então eu nasci, o último filho. Ela não, isso ela disse, não fez cirurgia, não fez nada, mas não gerou mais, não teve mais filho. E ela disse, ela tinha perdido um filho antes de mim, ela tinha perdido um filho. Acho que tinha 1 ano e pouco, morreu com uma doença, não me lembro o nome agora. E aí então veio, o Senhor disse para ela que ia enviar outro, porque ele tinha precisado daquele e ele iria enviar outro filho para ela. E que esse filho seria o último. E ela sempre disse isso, ela sempre falou isso, ela sempre contou isso. E eu nunca esqueci disso. E de forma, vamos dizer assim, de mãe, né? De forma de mãe, ela sempre disse, foi Deus que enviou você. Ela sempre falou isso, foi Deus que enviou você, foi Deus que mandou você. E eu, é claro, dentro de muito tempo, dentro talvez maior parte da minha vida, nunca liguei para isso e nunca acreditei muito nisso. Nunca dei muito crédito que
o Senhor poderia ter me enviado com algum propósito para fazer algo específico ou para realizar alguma coisa. Eu não acreditava nisso, porque eu não via possibilidades nenhuma em mim. Nenhuma. De fazer qualquer coisa ou de realizar qualquer coisa para o Senhor. Só que Deus, irmãos, Ele cumpre com a palavra dEle. Ele cumpre com a palavra dEle. Eu cresci no caminho do Senhor, desviei do caminho do Senhor, mas depois me encontrei com Cristo novamente. E aí, dentro da luz do conhecimento que eu estava falando, a minha mente abriu. Porque eu tive um contato diferente com a palavra do Senhor. Porque eu tive uma sede diferente com a palavra do Senhor. Então a minha mente abriu e eu comecei a entender o propósito de Deus. E eu comecei a entender que Deus, Ele não envia ninguém por acaso. Você que está aqui, que acha que nasceu por acaso, Deus não te mandou por acaso. Deus não te mandou por acaso. Naquela briga, né, que tem do nascimento, diz que é um acidente. Não é acidente, é escolha. Não é acidente, é escolha. Você nasceu, sabe por quê? Porque você foi a escolha de Deus. Estou falando para todos que estão aqui. Você nasceu porque você foi a escolha de Deus. Foi um acidente. Eu não sei nem quem é meu pai. Foi a escolha de Deus. Foi um acidente. Eu não sei nem quem é minha mãe. Foi a escolha de Deus. E qual é o propósito? O propósito você vai descobrir. Quando, pastor? Quando você adquirir o conhecimento do Senhor, a sua mente vai abrir. E você vai entender quanto tempo eu perdi daquele complexo. Quanto tempo eu perdi preso nas minhas emoções, me sentindo rejeitado, me sentindo nada, me sentindo lixo, achando que não servia para nada. E aí quando nós descobrimos, quando a nossa mente abre, que nós enxergamos através do conhecimento, nós compreendemos. Eu não vim por acaso. Deus me escolheu para que eu pudesse nascer. Deus me escolheu para que eu pudesse vir. E se Deus me escolheu para que eu pudesse vir, agora eu vou passar raiva no Satanás. Agora eu vou dar trabalho para o Satanás. O pessoal estava cantando aquele hino aí, né? Antigo, não foi? Indo para o comércio. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Não é um negócio assim? Como é que é? Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu, não é? Nós, irmãos, adquirimos o conhecimento do Senhor. O tempo de ficar preso em complexo, o tempo de ficar preso em crise, já passou. Fala para esse irmão aí, diga para ele o tempo, fala para ele. É difícil, né? Diga para ele o tempo de ficar preso nas suas crises, fala para ele. No seu complexo, diga para ele. Isso, complexo de inferioridade. Isso, diga para ele, já passou. Passou, irmãos. Por quê, pastor, que passou? Porque você adquiriu conhecimento do Senhor. A sua mente já abriu. Se não estava aberta, eu estou abrindo agora. Eu estou escancarando ela e dizendo para você: você foi alguém escolhido por Deus. E se por um tempo o inimigo te escravizou com o complexo, agora chegou a hora de você dar o troco. Agora chegou a hora de você dizer: ah, meu amigo, agora você está enrolado comigo. Agora você está frito comigo. Porque eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Diga para esse irmão aí, fala para ele. Se você hoje, diga para ele, está ouvindo essa palavra, diga para ele: é porque Deus quer tirar você do lugar onde você está e te conduzir ao propósito dele. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus, Ele quer tirar você do lugar onde você está e te conduzir ao propósito dele. Ao propósito dele. Você é muito mais do que isso que você está apresentando.
Você pode muito mais do que isso que você está apresentando. Você pode ir muito mais além do que isso que você está realizando. Você pode ser muito mais usado por Deus do que aquilo que você está sendo usado agora. Eu posso, você pode. Se você está aqui e se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus, Ele quer tirar você do lugar onde você está e conduzir você ao centro da vontade, do propósito dele. Esse é o desejo de Deus aqui nessa noite. Essa é a vontade de Deus aqui nessa noite. Curar você, libertar você. Eu disse aqui, Deus, Ele vai, seja onde for, para poder buscar uma vida, para poder buscar uma alma. Se tiver no tráfico, Ele vai lá, na boca de fumo, e arranca de lá. Se tiver na prostituição, Ele vai lá no prostíbulo, vai. Eu posso não ir, você pode não ir, mas Ele vai. Ele entra lá e Ele arranca de lá. Pode estar num leito do hospital, eu posso não ir lá, mas Ele vai. Ele vai lá e arranca de lá. Pode estar num presídio, irmãos, eu não vou lá, mas Ele vai. Ele vai lá e Ele arranca de lá. Muda, transforma, liberta. Eu estou trazendo essa palavra aqui para fazer você entender. Só a palavra pode tirar você do lugar onde você está. Só Jesus pode tirar você da condição que você está. Eu não conheço nada do seu interior. Não sei nada sobre você. Nada. Mal sei sobre mim. Mal sei sobre mim. Mas a palavra, ela te conhece. A palavra, ela te conhece. E eu quero dizer isso para você. Seja aonde foi que você se meteu, a palavra do Senhor, ela quer arrancar você de lá. Vou ser mais claro, seja qual foi a besteira que você fez, a palavra do Senhor, ela quer arrancar você de lá. Consertar a besteira que você fez. O que Jesus mais sabe fazer é isso. Consertar as besteiras que nós fazemos. Nós fazemos as besteiras e corremos para os pés dele. Sim ou não? Jesus, me ajuda. Senhor, tem... Aí ele faz o quê? Ajeita. Aí vamos lá de novo. Fazemos besteira de novo. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Ele vai lá, faz o quê? Ajeita de novo. Arruma de novo. Deixa bonitinho. Nós vamos de novo. Fazemos besteira de novo. Corremos para os pés dele. O que ele faz? Vai lá. Ajeita de novo. Conserta de novo. As misericórdias do Senhor, irmãos, elas são infinitas. Elas não têm fim. Elas não têm fim. É por isso que todo momento Jesus vai lá e vai te ajeitar. Você vai fazer besteira, Ele vai lá e vai te ajeitar. Agora, o problema é que dependendo do tamanho da besteira, não dá tempo dele chegar para poder te ajeitar. E talvez quando vê, já foi. O que você está querendo dizer? A pessoa vai ali, joga da ponte e se mata. Não tem como se ajeitar mais isso. Só se fizer igual fez com Lázaro. Ressuscitar. Mas enquanto você estiver vivo, o Senhor vai consertar as besteiras que você faz, desde que você corra para os pés dele, para a presença dele. Desde que você faça isso. Esse é o propósito de Deus. E essa é a vontade de Deus para a sua vida. Só Jesus pode tirar você do lugar onde você está. E se você quiser sair do lugar onde você está, Jesus hoje, pode ter certeza, vai lá nesse lugar e vai arrancar você de lá. Seja no hábito, Ele vai arrancar você de lá. Vai arrancar você de lá. Seja preso pelas forças infernais, Ele vai arrancar você de lá. Ele vai tirar você de lá. Seja preso na mente, para que não possa enxergar, ver a luz, Ele vai entrar na sua mente. Vai e vai clarear o caminho.
E você vai começar a ver, e você vai dizer: meu Deus, como foi que eu não pensei nisso antes? Como foi que eu não tive esse entendimento antes? Como foi que eu não comecei a fazer isso antes? Porque eu demorei tanto para enxergar isso? Porque havia algo tampando o seu entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça neles a luz de Cristo. Observe o que o Satanás faz. Ele tampa a mente das pessoas que deixam de crer em Cristo. Por isso que quando você crê, existe uma força sobrenatural que vai no seu entendimento e remove os demônios que estão, que estão na nossa mente, tampando e atrapalhando com que nós recebamos a novidade do Senhor. Crer, por isso que é importante crer. Os que não crerem, o Deus desse século cega o entendimento deles. Eles estão enxergando com os olhos naturais, mas a mente, o entendimento está cego. Eles não conseguem entender nada, não conseguem compreender nada sobre Deus, sobre Cristo. Prega, mas a mente dele não consegue entender. Por quê, pastor? Porque está tampada. Por que está tampada? Porque ele não crê. Porque ele não crê. Por isso que o crer é importante. O crer traz o conhecimento para as nossas vidas. Você pode ficar em pé? Vamos adorar o Senhor? Se você quer, se você crer, Deus, ele vai tirar você do lugar onde você está. Se perguntar para mim: pastor, por que você está trazendo essa palavra? Eu não sei. Certamente porque alguém precisa ouvir. E eu preciso dizer para você: Deus, ele não desistiu de você. Diga para esse irmão aí, pega na mão dele, pega assim, ó, cumprimentando, e diga para ele: Deus não desistiu de você. Olha isso. Diga para ele: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Desistiu não. Esse tempo aqui é para você poder orar e você falar com Deus. Para você orar e falar com Deus: Deus, eu creio que o Senhor pode me tirar do lugar onde eu estou. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, o Senhor vai por esses caminhos. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, e esses demônios que estão tentando impedir você de aproximar de Cristo, de aproximar da palavra, vão cair por terra. Se você souber, pode cantar, pode cantar. O Deus que derruba as muralhas, quem sabe? Mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Quem pode cantar? Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Isso, declare isso. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Declare isso. Esses demônios estão caindo por terra. Esses demônios estão caindo por terra. E nós damos uma ordem em nome do Senhor Jesus. Nós damos uma ordem em nome do Senhor Jesus. Comecem a cair por terra todos vocês. Comecem a cair por terra todos vocês. Comecem a cair por terra todos vocês. Senhor, resgata essa pessoa de onde ela está e traz ela para o centro do teu querer. Traz ela para o centro da tua vontade, para o centro do teu propósito. Isso, cante isso.
falou assim: não tem quem vai tirar ele do lugar que ele está. Escute isso aqui. O que o inimigo armou foi para isso. Ninguém vai tirar ele do lugar onde ele está. Ninguém vai arrancar ele do lugar onde ele está. Só que a palavra do Senhor está dizendo: eu tiro, eu arranco. A palavra do Senhor está dizendo: eu levanto. A palavra do Senhor está dizendo: eu levanto, eu coloco de pé novamente. Eu levanto. Pastor, você não está entendendo. O golpe foi pesado. A palavra do Senhor está dizendo: eu arranco você de lá, eu tiro você de lá, eu levanto você novamente. Eu estou repetindo aqui várias vezes, desde o começo da ministração, que a palavra de Deus, ela tem poder para fazer isso. Ela tem poder para fazer isso. E se você creu na palavra do Senhor, pode ter certeza, você não está mais lá. Pode ter certeza, você não está mais lá. Você não está mais lá. Eu estou lembrando de quando estava lá Paulo, estava lá Silas, e eles pensando assim: eu quero ver quem vai tirar eles daqui. Eu quero ver quem vai entrar aqui agora para arrancar eles daqui. Eu quero ver quem é que vai vir aqui para poder tirá-los daqui. Acabou. Não tem mais pregação. Não tem mais esse negócio de expulsar demônio. Não tem mais esse negócio de atrapalhar a minha vida. Acabou. Quero ver quem vai tirar eles daqui. A palavra do Senhor foi lá. E vocês sabem o que aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu lá. A palavra do Senhor foi lá. Não tem, irmãos, demônio. Não tem prisão. Não tem cadeia. Não tem nada que resista quando Jesus decide ir lá. Não tem nada que resista. Meu Deus, não tem nada que resista. Meu Deus, não tem nada que possa resistir. Não tem nada que possa resistir. Quando Jesus ele vai lá. Quando Jesus ele vai lá. Que essa palavra fique no seu coração. Que essa palavra fique guardada na sua mente. E que você vá para casa. E que ao você chegar na sua casa, que os teus sentimentos for tentar colocar você naquele lugar de novo, você vai dizer: não, não, eu não estou mais aqui. Você vai dizer: não, não, eu não estou mais aqui. Quando os hábitos tentar levar você para aquele lugar de novo, você vai dizer: não, não, eu não estou mais aqui, porque Jesus me arrancou de lá. Sentimento de tristeza bater, de solidão bater, você vai dizer: não, eu não estou mais aqui, porque o Senhor me arrancou de lá. Porque o Senhor me arrancou de lá, não estou mais aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Dá para a diaconisa Cidinha pegar aqui, por gentileza? Alguém puder ajudar ela aí com a Esther?